Olá, galera. Então, muito prazer aqui estar fazendo parte do Congresso Brasileiro, do Congresso Ibero-Americano. Eu me chamo Roberto. Pensei, né, nessa proposta de minicurso, porque isso é um assunto que eu tenho colocado muito peso dentro do meu desenvolvimento pessoal como médico de família. E ao longo da apresentação, eu espero que vocês possam compreender como é que eu tenho utilizado essa ferramenta da dieta low carb dentro da minha prática profissional. E, da mesma forma, né, eu já vou começar a apresentação falando um pouco sobre como e por que, né, eu inseri essa temática, eu propus essa temática dentro de um congresso cujo tema principal é a saúde planetária. Então, vou compartilhar aqui a minha tela para que vocês possam começar a ver aí a apresentação. Prontinho. Muito bem, então, acredito que todos estão vendo aí a apresentação, né? Eu não quis dar trabalho para o pessoal da organização do evento, porque eu sei que esse evento ele tem sido um desafio, né? Inclusive, deixo aqui os meus parabéns à comissão organizadora e toda a equipe, né, do suporte, o pessoal da Tribeca, enfim, todo o quantitativo de pessoas que fez com que esse congresso desse certo e continue dando certo, né? Afinal de contas, é um congresso aí, um congresso em série, né? Com 3 temporadas e ainda com mais nuances, né? Entre cada uma das temporadas. Então, enfim, é uma coisa realmente completamente inovadora e que para mim é uma honra poder fazer uma contribuição, tá? Então, eu falei isso por causa desse corte, né? Vocês estão vendo aí que eu fiz um corte, né, no subtema, né, do minicurso. Então, é um minicurso sobre dieta low carb, e eu tinha utilizado inicialmente o termo reversão, mas aí eu mudei esse termo para remissão de diabetes, tá? Mas o termo reversão, ele não obrigatoriamente está errado, né, apenas porque saiu um documento em que há uma recomendação que o termo remissão ele seja mais adequado para a situação em que nós vamos conversar aqui nesse mini curso. E eu vou explicar isso para vocês, tá? Eu trouxe aqui o artigo para que não fique só na fala, né? Para que não fique simplesmente no que eu estou dizendo aqui para vocês. Então, aqui tem um pouco sobre mim, né? Eu fiz questão de dar destaque aí a essa questão da Associação Brasileira de Low Carb e a certificação do curso Diabetes à Solução, porque isso foi, digamos assim, como eu comecei a dar esses passos para dentro desse tema, tá bom? Então, no primeiro slide aqui, eu já trago, né, eu dou mais destaque ainda, porque eu entendo que, classicamente, talvez isso não seria um conflito de interesse, já que eu não estou ganhando nada individualmente, né? Mas como eu vou fazer um debate aqui com vocês, no qual eu vou entrar dentro de uma seara que, digamos assim, é um pouco polêmica, né, principalmente no que tange a questão do consumo da carne, né, e aí nós estamos falando de um congresso de saúde planetária, nós temos toda a questão envolvida, né, dos gases do efeito estufa, né, enfim, o aquecimento global, e nós sabemos que existe uma discussão muito conflituosa sobre essa questão do consumo da carne, né? Então, eu fiz questão de colocar aqui isso como um conflito de interesse, porque eu tive e tenho um benefício pessoal quanto à dieta low carb, né? Eu comecei esse processo e eu me vali, eu fiz valer, né, esses conhecimentos que eu adquiri, que eu tenho adquirido dentro desse campo, para questões pessoais, né? Então, eu literalmente usei dessa estratégia para perder peso, né? E hoje eu sigo essa estratégia, né, como estilo de vida, né? A dieta low carb, ela é um estilo de vida, né? E eu tenho aplicado isso na minha prática. Então, eu fiz destaque aqui a 3, digamos assim, pontos principais daquilo que hoje tem sido parte da minha pesquisa, tem sido parte do grupo, né, assim, do grupo de interesse voltado para a dieta low carb. E aí citar especificamente a Associação Brasileira de Low Carb, da qual eu sou associado,
o Comida Sem Filtro, que é um podcast. Hoje, no Brasil, eu acredito que é um podcast que tenha um peso maior em relação ao direcionamento quanto à dieta low carb baseado em ciência, tá? E o blog Low Carb Paleo, que é o blog organizado pelo Dr. José Souto, né? Então, ele tem essa logo hoje, né? Dr. Souto, referência ao próprio, né, Souto, mas originalmente ele começou, e na verdade ele ainda tem, né, o endereço do blog é esse, né, Low Carb Paleo. Eu vou mostrar para vocês. Então é isso, tá, gente? Então, aqui a ideia é compartilhar isso, porque eu quero que com esse mini curso a gente saia daqui com novas possibilidades de pensamento, né? Eu não tenho o objetivo aqui de impor nenhuma verdade, e eu acredito que eu ainda estou galgando os primeiros passos dentro do trabalho relacionado a essa dieta e do quanto ela pode ser benéfica para a saúde humana. Então, mas assim, existem contrapontos, né, existem conflitos, e eu não estou aqui para impor nada. Eu estou aqui simplesmente para compartilhar um conhecimento com vocês. Eu já falei que eu sou o Bob, né? Eu só voltar aqui. Eu já falei que eu sou aqui do Ceará, sou médico de família, sou atual presidente da Sociedade Cearense de Medicina de Família, tenho um mestrado, né, pela Fiocruz. Então, sou o pai da Lara e esposo da Adélia. Eu ia compartilhar a tela e ia aparecer as fotos delas ali, mas eu terminei compartilhando a tela direto aqui da apresentação. Pensei até que ia travar, mas ainda bem que deu certo. Bom, e aí, então, quem é Bob, né? Eu já falei assim um pouco. E por que falar de low carb em um congresso de saúde planetária? Bom, esse mini curso, ele tem eu pensei assim, em dividir ele em duas partes, certo? A primeira parte é fazer esse contexto, né, sobre a saúde planetária, né, e tudo mais. E aí, para falar desse contexto, eu vou precisar trazer à tona aquilo que, digamos, são os guias, né, são as trilhas, né, que nós temos, os caminhos que nós temos para pensar a saúde planetária no mundo, né? E eu estou falando dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, tá? E eu vou tentar dialogar justamente com alguns desses objetivos para que nós possamos chegar nesse ponto da dieta low carb, tá? E vocês vão ver que a gente vai dividir esse mini curso em duas etapas, mas não que vai ter duas gravações, tá? Eu já combinei aqui com a assessoria de produção que vai ser uma coisa só que eu vou precisar que vocês sigam algumas orientações, na verdade, uma orientação só, certo? Para que a gente possa fazer, digamos assim, um melhor aproveitamento, tá? Para que possa ser mais eficiente a ideia aqui desse compartilhamento de conhecimento. Bom, então, acredito que, né, enfim, nós estamos nesse congresso com esse tema, né? Então, eu acredito que o que está aqui presente nessa apresentação não é novidade para ninguém, tá? Então, nós temos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e eu vou me permitir ler aqui, porque eu acho que cada uma dessas palavras, ela é muito forte, tá, para o contexto da saúde planetária. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. Esses são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. Então, pessoal, por detrás dessas palavras está uma necessidade, né? Não é simplesmente mais uma meta, né? Porque eu acho que a meta de acabar com a pobreza, de proteger o meio ambiente, o clima, acho que ela é uma meta muito antiga, né? Nós estamos falando aí de décadas, né, em que isso tem sido debatido, principalmente com relação aos gases do efeito estufa, o aquecimento global. Mas a grande questão, pessoal, é que o tempo está acabando, né? E assim, há quem diga que isso é uma falácia, né, que o mundo já passou por eventos climáticos no passado e nem por isso ele se acabou. Bom, eu sou do time que eu prefiro não arriscar, né? Eu prefiro não correr o risco do mundo se acabar, né? Então, assim, por mais que, enfim, possa haver aí, teoricamente, uma teoria da conspiração, que eu não acredito,
tá? Que eu não acredito não nessa teoria da conspiração, eu acredito em outras, mas essa especificamente eu não acredito, tá? Então, eu acho que é um risco muito grande, é uma aposta muito alta o planeta, tá? Porque, como nós bem falamos na apresentação desse congresso, a gente não tem um planeta B, né? Pelo menos não que eu saiba, e certamente não para toda a população que nós temos aqui. Ups. Bom, então eu vou destacar 6 dos objetivos do desenvolvimento sustentável que eu quero dialogar com esse mini curso, tá? Então, o primeiro, obviamente, é a questão da fome zero e a agricultura sustentável. Alcançar a segurança alimentar, erradicar a fome, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Então, veja que o erradicar a fome, ele não está sozinho, né? E nós vamos ver, ao longo desse mini curso, que nós vamos falar a respeito da qualidade dos alimentos, né? E simplesmente alimentar as pessoas com qualquer alimento não resolve esse problema, né? Porque aí nós substituímos um problema pelo outro. Eu acredito que vocês saibam bem do que eu estou falando. Eu estou falando da epidemia de obesidade, diabetes e todas as suas consequências, e que isso é justamente o foco, né? A remissão da diabetes através da dieta low carb, desse mini curso. Saúde e bem-estar, bom, eu poderia dizer que todos os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, eles dialogam com o contexto de saúde, porque nós entendemos o contexto de saúde a partir do ponto de vista da atenção primária, dos sistemas universais, da medicina de família. Portanto, todos os 17 objetivos, eles dialogam com a nossa prática profissional enquanto médicos de família. Saúde e bem-estar parece até um tanto redundante, né? Porque para garantir o terceiro objetivo, eu teria que garantir todos os outros, né? Não há um bem-estar se eu tiver fome, não há um bem-estar se eu não tiver água potável, não há um bem-estar se eu tiver uma insegurança a respeito de uma desigualdade de justiça no mundo. Então, o terceiro objetivo, ele meio que aglutina uma parte de todos os outros, ele faz parte de todos os outros, né? Mas, enfim, ele está aqui talvez direcionando a questão do acesso à saúde, né, para promover esse bem-estar no que tange a segurança mesmo, né, de você pensar, nossa, quando eu precisar, eu vou ter uma saúde de qualidade. Mas, para além de trabalhar nesse quesito que dialoga muito com o contexto da assistência, né? E aí, para dar o exemplo, né? Eu não vou esperar a pessoa infartar, eu não vou esperar a pessoa ter um AVC, eu não vou esperar o desfecho final de uma série de consequências que, em última análise, carecem de uma qualidade em termos de acesso à saúde, quando a gente pensa a saúde como o acesso a alimentos, né, o acesso à moradia, o acesso a recursos de lazer. Então, tudo isso se soma para essa multifatoriedade que leva uma pessoa a ter um AVC, que leva a pessoa a ter um infarto de maneira precoce, né? Eu não vou falar aqui sobre cuidados paliativos, né, apesar de que em alguns momentos aqui eu fiquei me coçando, né, para colocar esse tema, que é um tema também que é muito caro para mim, mas eu não estou falando aqui, né, de uma pessoa que infarta aos 90 anos de idade, né? Aos 90 anos de idade, um infarto, às vezes, é a forma como o corpo encontrou de partir, né? De findar a vida, né? De morrer. Então, eu estou falando de pessoas que infartam aos 40, pessoas que infartam aos 35. Isso é que está fora totalmente da curva, é isso que nós não queremos. E, geralmente, o que impacta sobre isso é um contexto de saúde, e, para essa apresentação específica, nós vamos trabalhar muito o foco da alimentação. Água potável e saneamento. Bom, eu não vou falar exatamente sobre o acesso, né, à questão da água potável, mas nessa primeira parte aqui do mini curso, eu vou trazer um vídeo, né, que eu não vou dar o play de um vídeo aqui, tá? Eu não vou assistir aqui com vocês, na verdade eu vou deixar o link, né, e aí desde já eu já estou dizendo, vai ter um link
né? E você vai ter que dar um pause, né? Eu vou combinar aqui com o Rafael, né? Cadê o nome dele? Sumiu aqui, tá só o Gustavo, operador. Mas bem, vou combinar aqui com os meus colegas, né, do monitoramento da assistência técnica aqui da produção. Um abraço aí para essa galera que fica nos bastidores. Então eu vou combinar com eles que a gente vai dar um pause, né? Na hora que chegar aqui no slide, tá? E a gente vai dar um pause, mas obviamente que esse pause quem vai dar é vocês, tá? São vocês que vão ter que ir lá, clicar no pause, assistir o vídeo que eu vou falar, né? E aí depois voltar para cá e continuar o mini curso. Eu espero que, somando tudo, eu acredito que ainda não vai estourar as 2 horas de mini curso, que eu acredito que seriam saudáveis, né, para um mini curso, né, para não ficar aquela coisa muito cansativa. E em alguns momentos aqui eu também posso até recomendar, pode dar uma pausazinha aqui, dar uma descansada, depois volta, né, para que o raciocínio, né, e o conhecimento possam se sedimentar sem muito esforço, tá bom? Então, vou falar sobre água potável e saneamento nesse ponto, beleza? Consumo, deixa eu só fechar isso aqui. Consumo e produção responsáveis. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis. Bom, aqui talvez a gente vai entrar dentro da seara que eu falei que é a seara mais conflituosa, né? Quando a gente traz, por exemplo, a questão do consumo da carne, né? E nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, vai ter uma parte lá sobre um ciclo, né? Quando a gente fala aqui dessa questão dos padrões de consumo e produção sustentáveis, geralmente nós estamos dialogando com os ciclos naturais da vida, ok? E aí eu quero que vocês prestem atenção, né, nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, porque vai ter uma parte, esse vídeo não é longo, tá? Se eu não me engano, ele tem 20 e poucos minutos. Então vai ter uma parte lá que ele vai falar sobre ciclos. E ele vai mostrar ciclos que não se completam e ciclos que se completam, tá bom? E a gente tem que pensar que produção sustentável dialoga com ciclos que se completam, tá? Não é uma coisa que a gente simplesmente joga no meio ambiente e que ela é totalmente nova, o meio ambiente não estava preparado para suportar aquilo, e aí o clássico, né, que inclusive é destacado nesse vídeo, é a questão dos combustíveis fósseis. Ação contra a mudança global do clima, então, também somando ao objetivo 12, né, nós temos que pensar, né, o que, de fato, faz a maior diferença para o combate às alterações climáticas, né? E, mais uma vez, retomar a fala que eu tive no começo, né? Eu não sou nenhum expert, tá, em dieta low carb, eu não sou nenhum expert, eu não sou um pesquisador, não sou cientista da área, mas, assim, o tanto que eu me aprofundei até o momento me convencem que o discurso que hoje existe, principalmente no conflito sobre qual a melhor dieta para salvar o planeta, precisa ser questionado. E, principalmente, pensar que esse discurso das dietas pode não ser capaz de fazer a grande diferença na mudança global do clima. E que, portanto, gastar energia neste conflito específico pode ser, na prática, um desperdício de uma energia que poderia ser direcionada a outras coisas que aí sim podem ter um impacto decisivo naquilo que nós não queremos que aconteça, que é o fim do nosso planeta, tá? E assim, gente, rir para não chorar, tá? É só para que a apresentação não fique assim igual o Greg News, né? Um programa em que a pessoa vai lá para ver o quão desgraçada é a nossa vida. Quem não conhece o Greg News, eu recomendo. E bom, e eu coloquei esse 17, né, justamente para dialogar com isso que eu acabei de falar aí no 13, né? Parcerias e meios de implementação. Bom, pessoal, então é justamente essa coisa de, poxa, eu entendo que existem grupos, e aí eu vou citar aqui, tá? Vou citar. Existem grupos hoje no planeta que são, por exemplo, a comunidade vegana, né? O veganismo, ele não é simplesmente uma dieta, certo? Existe uma dieta vegana que segue os princípios do veganismo.
Mas as pessoas que acreditam e que seguem no veganismo, elas têm outras questões que não simplesmente não comer carne, que não simplesmente não comer derivados da carne. Existe todo um contexto, e aí eu deixo o meu mais profundo respeito, né, e admiração a essas pessoas por lutarem contra a exploração desse, como algumas pessoas colocam, desse genocídio animal, né, em que os animais eles são tratados, né, de uma maneira completamente cruel para alimentar um determinado setor, e aí eu não vou entrar aqui nos detalhes se é a maior parte do setor, é a menor parte do setor, que produz carne no mundo, né? Então, assim, uma coisa é você criar animais de uma maneira não violenta e, a partir desses animais, obter um alimento para o ser humano. E outra coisa é você submeter os animais a uma tortura, desde que eles nascem até o momento do abate, né? Então, assim, quando eu falo em parcerias e meios de implementação, é muito na ideia de que nós, assim, no meu pensamento, né, nós podemos estar identificando os inimigos errados nessa luta para salvar o nosso planeta, tá? E aí justamente a próxima pergunta, tá? Bom, quando o slide ficar assim todo laranja, né, isso dá a entender que eu meio que, assim, venci uma etapa do mini curso, tá? Então, se você quiser dar uma pausa, né, eu não sei exatamente quantos minutos, né, imagina aqui que a gente começou às 14, falando aqui coisas da organização aqui, mas não tem nada não, isso é besteira. Então, imagina que a gente começou 14h10, 14h15, imagina que a gente esteja com uns 15 a 20 minutos aqui de mini curso. Então, pode ser uma pausazinha aqui, né, para beber um copo d'água, né, eu vou até me hidratar aqui um pouquinho. Então, quem é o inimigo? E por que não faz sentido brigas entre grupos que divergem pelo consumo de carne? Bom, e aí, né, eu já vou dar a deixa aqui para esse vídeo, tá, gente? Então, esse aqui é o slide em que eu quero que vocês deem uma pausa, tá? Então, a ideia é que esses links vão estar disponíveis para vocês aí na hora que vocês estiverem assistindo em algum canto, tá? Se você não estiver encontrando esse lugar, vai ter um mecanismo de comentários, tá certo? Então, se isso não estiver visível, assim, de forma muito gritante, assim, um clique aqui bem grande, né? Porque aí também depende do modelo, né, estrutural de organização do evento, que eu também não posso fazer, né? Eu também não posso fazer do jeito que eu quero, o congresso não é meu, né? Tem um modelo, né, que todos nós estamos seguindo, mas vai estar em algum canto aí, né? Qualquer coisa você sobe lá nos comentários, vai lá para o primeiro comentário, ou um dos primeiros comentários, e vai estar lá, assim, na hipótese de que não esteja em outro canto, vai estar lá, tá? E o que é que vai estar lá, né? A minha ideia aqui, sugerida para o pessoal da produção, é que a gente poste a apresentação. Sim, esta apresentação é pública, tá bom? Foi eu que fiz, mas vocês vão ver que boa parte da apresentação ela não é de minha autoria mesmo. Na verdade, hoje em dia, né, para você dizer que inventou uma coisa, só quando você está fazendo doutorado, né? Então, vocês vão ver que eu estou pegando várias coisas de várias pessoas, né, que eu admiro e que eu sigo e que eu acredito, né, e que, para além de uma crença, são pessoas que se pautam pela ciência, tá? Citando aí nominalmente, talvez, a principal pessoa que vai aparecer aqui, que é o próprio Dr. Souto, tá certo? Que é o presidente, né, coincidentemente, é o presidente da Associação Brasileira de Low Carb, e que, digamos assim, tem sido o meu mentor, né, dentro dessa caminhada na dieta low carb. O Dr. Souto, né, é médico, tá certo? Ele não é médico de família, mas poderia muito bem ser. Então, o documentário, ou esse vídeo, né, ele é um curtinho, né, como eu falei para vocês, ó, daí dá para ter uma ideia, né, ó, tem até no print aí da imagem, 23 minutos, então ele deve ter uns 25 minutos mais ou menos. E é isso, né, comer menos carne não salvará o planeta. Aqui está o porquê, né? Faltou a tradução só, o Here's Why. Então, eu botei 2 vídeos, como o congresso está dentro do contexto Ibero-América, né? O vídeo é em inglês, então, para quem é do inglês já vai entender, sem precisar de legenda, mas tem a opção com as 2 legendas, tá? Ele já tem legendado em português e tem legendado em espanhol. Tá bom, gente? Então,
Vou imaginar aqui que vocês deram a pausa, tá? Assistiram, e aí vocês voltam. E, né, se você não fez isso, né, então mais uma chance, né? Sim, eu preciso que você assista, tá certo? E aí, essas são as ideias, tá? Que eu quero deixar para a gente fechar essa etapa aqui do mini curso, tá? Então, eu quero que você pense em cima. Assim, claro que o vídeo ele vai para além dessas perguntas que eu estou colocando aqui, tá? Mas, assim, eu elenquei essas perguntas como as perguntas que eu me fiz, né, quando eu assisti esse vídeo e que me fizeram refletir, tá? Obviamente, pessoal, que esse vídeo ele tem vieses, né? Eu não posso dizer assim que ele não tenha um direcionamento, um favorecimento. Isso eu tô dando spoiler aqui, imaginando que vocês assistiram o vídeo, tá? Claro que ele tem um favorecimento em defender o consumo de carne, óbvio, né? Assim, não dá para dizer que o vídeo não tem viés. E se você pegar no YouTube esse vídeo, logo abaixo, você já vai ver. Inclusive, você bota o nome em inglês, não lembro se eu tenho em inglês ou em português, mas foi em inglês mesmo. Você bota o nome em inglês, e aí, logo abaixo do vídeo principal, né, que é desse canal, né, What I've Learned, o que eu aprendi, ou o que eu tenho aprendido, né, vai ter dois outros vídeos, que eu até, assim, para quem tiver, né, curiosidade, pode até assistir, que é o vídeo Debunked, né, que é desmascarado. Então, assim, vai ter uma fala de um cara lá, né, eu assisti, tá, porque eu fiquei curioso. Esse cara lá, eu não conheço ele, assim, ele deve ter uma repercussão interessante dentro da mídia social, porque o canal dele tem muitos inscritos, e ele é vegano, né? Ele defende a dieta vegana. Eu não sei se ele defende o veganismo, né? Eu acredito que sim, né? Mas, assim, aí ele faz um contraponto, né? Enfim, ele coloca bem assim, com o intuito mesmo, inclusive o nome, né? Debunked, né? Assim, desmascarar, como se tudo que nesse primeiro vídeo, né? O vídeo que eu estou sugerindo para vocês, fosse mentira, né? Fosse fake news e tal, e por aí vai. E aí, embaixo, tem o debunked do debunked, né? Então, tem desmascarando aquele que desmascarou, né? Então, assim, gente, assim, eu fico pensando, né, se é aí que nós devemos gastar energia, sabe? Eu realmente, e aí por isso que eu coloquei essas reflexões que vocês também vão me dar a liberdade de fazer a leitura, tá? Eu acredito que nessa ruma de coisa que eu já falei, vocês já devem ter lido, mas eu vou pontuar, tá? Então, qual o principal problema que devemos enfrentar quando falamos em comida, tá? E aí eu quero que vocês façam essa reflexão. Esse mini curso não é para falar sobre esse vídeo, tá? Mas eu acredito que ele deixa muito claro no vídeo o que é um grande problema quando a gente fala sobre comida, tá? Eu não vou deixar essa resposta aqui. Até porque, assim, eu não quero que fique um viés aqui de que eu simplesmente estou empurrando tudo para vocês. Apesar de que o vídeo, de uma certa forma, já empurra, mas enfim. Mesmo que o consumo de carne seja algo a se trabalhar para a mudança climática, será este o ponto principal que devemos ter em foco para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável e aí, né, e salvar o planeta? Também vou deixar, porque o vídeo ele também traz esses aspectos, né, principalmente naquela parte lá dos ciclos, tá? Então vejam bem essa parte dos ciclos. Se for o caso, até assista de novo, sabe? Eu acho que, nossa, assim, eu gostaria muito de estar fazendo esse mini curso presencial, né? Porque seria muito interessante dar o play, né? Que aí, sim, o mini curso ia ter 2 horas, né? Aí a gente podia dar o play e tal, e ver os comentários e tudo, mas enfim, né? Estamos aqui, vamos trabalhar com o que temos. E aí, assim, olha, muita calma com essa pergunta, tá? Pelo amor de Deus, gente, eu não estou querendo agredir ninguém, tá? Não estou querendo agredir ninguém. Se você é adepto de uma dieta vegetariana ou vegana, qual o objetivo real por esta escolha? E aí, falando o que eu já falei, tá? Eu já falei, né, sobre essa questão, né, do combate à violência,
né, relacionado à produção dos alimentos, né, focado nos animais. Então, assim, é isso, tá? Mas, assim, não sei, eu não sou vegano, não sou vegetariano. Então, assim, eu não posso estar falando da vida dos outros, tá? Por isso que eu estou deixando essa pergunta. Este objetivo dialoga com a necessidade de converter a todos no seu estilo alimentar? Assim, não sei, gente, assim, eu acho que eu sou muito da pluralidade, né? Nós estamos num congresso que, inclusive, faz pesquisa sobre preconceito, né, principalmente relacionado à população, né, às pessoas LGBTQIA+, né? Então, assim, será que isso também, assim, não entra um pouco nesse contexto, sabe? Então, para refletir, tá? Qual a base científica que alicerça aquilo que está descrito no objetivo 2? Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. E aí eu grifei esse termo, alcançar a segurança alimentar, porque ele faz um contraponto muito importante com a questão da fome enquanto sensação. Nós não podemos simplesmente encher a barriga das pessoas de qualquer coisa. Nós temos que fornecer alimentos, nós temos que pensar a questão alimentar, hoje mais do que nunca, como algo que necessita dialogar com aquilo que o nosso organismo precisa para sobreviver, mas não somente sobreviver, mas para viver com qualidade. Ok? Então, para refletir. Bom, gente, e agora, desculpa aí o tom muito alto, né? Agora nós vamos entrar na parte da dieta em si. Então, assim, essa é a segunda etapa do mini curso que nós tivemos aí. Foi menos de uma hora, certamente foi menos de uma hora que nós falamos até agora, né? Considerando aí o vídeo lá que vocês vão assistir, talvez dê uma hora, mas pronto. Então, vencemos a metade aqui, né, do nosso mini curso. Então, agora, pessoal, eu vou entrar na dieta low carb em si. Agora, assim, esqueçam por um momento, esqueçam não, né? Assim, não precisa esquecer, mas assim, eu vou tirar um pouco de foco a questão da saúde planetária, mas no final eu vou fazer um resgate em cima daquilo que eu vou apresentar para vocês aqui. Tá legal? Bom, então, eu não poderia deixar de citar, né, essas pessoas, elas são pessoas muito importantes para que eu esteja aqui hoje, né? Eu não estaria aqui hoje se não fosse o meu amigo Emílio, né? Então, Emílio, inclusive, que já foi da diretoria, né, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, salvo engano, dentro da diretoria lá que é responsável pela parte da titulação, né? Então ele foi lá dos que quebraram a cabeça para fazer as provas de título, né? Que dá muito trabalho, muito trabalho. Talvez por isso ele tenha pedido umas férias aí, porque realmente deve dar um trabalho grande, né? E Emílio, ele conheceu essas duas figuras que estão aí, né? Este sorridente aí, que é o Dr. Rodrigo Bomeni, né? Que é endocrinologista, e o grande José Carlos Souto, né? E assim, gente, assim, não dá para eu falar sobre cada uma dessas três figuras aqui, porque teria que ser um mini curso para cada um, né? Porque realmente são pessoas que correm atrás, sabe? São pessoas dedicadas à ciência, né? São pessoas que respeitam as opiniões, sabe? Mas que demarcam as suas posições para aquilo não que acreditam por fé, mas que veem resultado, demonstram e batalham por uma questão de ciência, resultado, bem-estar e qualidade de vida, tá? Então, assim, sem palavras, tá? Eu deixei o Instagram de cada um, então, quem quiser, siga, né? Acho que só o Souto tem mais de 300 mil seguidores. O Rodrigo tem perto disso, ou mais também, não sei agora, não me lembro decorado. Mas, enfim, são grandes figuras a quem eu presto, né, essa homenagem, porque sem essas pessoas, literalmente, eu não estaria aqui hoje, tá?
porque eles realmente estão construindo essa caminhada sobre a importância que essa dieta tem, não só no contexto de emagrecimento, não só no contexto de redução da obesidade, mas de fato como algo científico e que assim funciona dentro de uma perspectiva de mudança da vida das pessoas, tá? E é sobre isso que nós vamos falar agora, né? Que eu vou tentar, né, chegar um tantinho assim do patamar que esses caras aí sabem falar muito melhor do que eu. Então, pessoal, começar sobre o paradigma da diabetes, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês. Isso aqui eu pesquisei agora, tá, gente? Isso aqui não é do ano passado, isso aqui não é do mês passado, não, isso é de ontem. Ontem, certo? Eu revisei, deixei essa apresentação com essa lacuna para que eu pudesse fazer a pesquisa e encontrar as referências recentes sobre o que é diabetes, tá? Então, no site da Fiocruz, e aí, claro, não estou aqui querendo, porque você está criticando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, gente, não é isso, tá? Eu vou colocar aqui, tá? E aí, no final, eu vou contextualizar por que nós precisamos fazer essa reflexão, tá? Ok? Então, assim, não entendam isso aqui como jogar pedra, falar mal, desqualificar. Não é isso. Mas é simplesmente uma constatação da realidade. Ok? Então, segundo a Fiocruz, no seu portal, tá aí o link, né? Para quem quiser clicar lá e ver que eu copiei e colei, tá? Deixa eu só diminuir aqui. Diabetes é uma doença crônica que ocorre quando o pâncreas não é capaz de produzir insulina, a sua produção é insuficiente, ou quando o corpo não é capaz de fazer bom uso da insulina que produz. Bom, destaque a questão de doença crônica, tá? E aí eu vou falar sobre cada um desses pontos quando eu chegar no final. Diabetes mellitus, segundo agora a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Diabetes mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue, hiperglicemia. Ao contrário da diabetes tipo 1, há geralmente associação com aumento de peso e obesidade, acometendo principalmente adultos a partir dos 50 anos. Contudo, observa-se cada vez mais o desenvolvimento do quadro em adultos jovens e até crianças. Isso se deve principalmente pelo aumento do consumo de gorduras e carboidratos aliados à falta de atividade física. E aí estou dando destaque, aumento do consumo de gorduras. Diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. Ministério da Saúde do Brasil, tá? Agora, referências em inglês também, que é para dizer, não, é só o Brasil. Não, é em todo canto, é no mundo. Diabetes is a chronic, long-lasting health condition. Desculpa, gente, eu vou falar em português. Então, diabetes é uma condição de saúde crônica, long-lasting, então, que dura por muito tempo, que afeta como o seu corpo transforma alimento em energia. Fonte CDC dos Estados Unidos, né? Que é o disease lá, né? Esqueci a sigla, deu um branco. Diabetes tipo 2 é a mais comum forma de diabetes. E significa que o seu corpo não pode usar a insulina de forma adequada. Enquanto algumas pessoas podem controlar os seus níveis de açúcar sanguíneo, ou seja, a glicemia, com alimentação saudável e exercício, outras podem precisar de medicação ou insulina para ajudar no seu controle ou manejo. American Diabetes Association, tá? Então, isso aqui é da ADA, Associação de Diabetes Americana. E, por fim, do NHS, o tão colocado em pedestal, né, NHS, né, o National Health System lá do United Kingdom, né, da Grã-Bretanha, do Reino Unido. Diabetes é uma condição lifelong, ou seja, para a vida toda, que causa com que o nível sanguíneo da pessoa se torne muito alto, tá? Agora vamos lá. Esse é o paradigma, tá, gente? Isso é o que hoje qualquer pessoa que fizer uma faculdade de medicina
vai aprender sobre diabetes. Então, vai dizer que é uma doença crônica, que é para o resto da vida, que o corpo não consegue usar adequadamente a insulina, né, que existe uma produção insuficiente de insulina, né, o que mais que tinha ali? Que o aumento do consumo de gorduras causa diabetes, tá? Então, é isso que as pessoas estão aprendendo. Agora, vamos lá. O que é que a gente precisa entender, tá? E aqui, gente, eu começo a sessão ali lá embaixo, ó, vejam lá embaixo, tá vendo ali no rodapé? Blog lowcarbpaleo.com.br. Então, tudo que eu copiei está ipsilitre, como o Dr. Souto escreveu, porque ele já escreveu muito bem escrito, eu não precisei mudar absolutamente nada, tá? E vocês vão ver que ele escreve para qualquer pessoa entender. Esse congresso é um congresso para médicos, profissionais de saúde, né? Porque o congresso da medicina de família ele não é restrito a médicos de família e médicas de família, né? Ele é aberto para agentes comunitários de saúde, pessoas de outras categorias profissionais. Então, assim, nada do que eu estou falando aqui é difícil, né? O que está escrito lá no blog o Souto, ele trabalha muito com aquilo que sai na mídia, né? Tudo bem, muitas vezes ele trabalha com artigo científico, mas ele coloca numa linguagem de blog, certo? Blog é uma coisa que você tem que escrever ali numa leitura mais informal, menos rebuscada, não é um artigo científico, certo? Então vamos lá. Aí, gente, eu vou ler, tá certo? Eu sei que isso não é o que todo mundo recomenda, né, numa apresentação de slides, mas entendendo que são textos muito de conversação, né? O blog, ele parece que o cara que está escrevendo o blog, nesse caso o Dr. Souto, ele parece que está conversando com você, né? Então tem muita interjeição, tem ponto de exclamação e tudo mais. Então vou ler porque sintam aqui como se o Dr. Souto estivesse falando com vocês, né? Que honra minha poder fazer essa tradução simultânea, né, da fala dele. Há diversas doenças humanas caracterizadas por intolerância a uma determinada substância. Vamos listar algumas delas. Lá no blog ele lista uma quantidade maior, mas aqui, a título de apresentação, eu trouxe duas. Doença celíaca, caracterizada pela intolerância grave ao glúten. Pessoas acometidas apresentam diarreia intensa e desnutrição. O tratamento consiste em eliminar o glúten da dieta. Intolerância à lactose. Em suas manifestações mais severas, se caracteriza por cólicas intensas e diarreia severa, mesmo com mínima exposição à lactose. Como, por exemplo, as pequenas quantidades existentes em queijos curados e mesmo em comprimidos. O tratamento consiste em eliminar a lactose da dieta. Mas ao falar de diabetes, por que o raciocínio não segue a mesma lógica? Essa pergunta aqui quem fez fui eu, tá? Não está escrito assim lá no blog, não. Diabetes tipo 2, porque aí ele coloca na mesma linha, né? Doença caracterizada pela intolerância à glicose e progressiva resistência à insulina. Caracteriza-se por acúmulo de glicose no sangue e, se não tratada, pode evoluir para com complicações cardiovasculares e renais. O tratamento consiste em eliminar a gordura da dieta e tomar remédios que aumentem ainda mais a insulina já elevada. E aí, gente, alguma coisa estranha se eu comparar a descrição da diabetes e a descrição das outras duas? Sim, né? Em todas as doenças em que há uma incapacidade total ou parcial de metabolizar, tolerar determinada substância, o tratamento consiste em remover ou reduzir esta substância. Por que seria diferente no diabetes? Qual o tratamento para uma doença cuja característica definidora é o acúmulo de glicose no sangue? Qual? Eliminar a glicose da dieta. É óbvio. Como? Eu pergunto, como isso pode ser ignorado? É simples. Repita-se uma inverdade 1000 vezes e ela será vista como se verdade fosse. Este é o paradoxo do manejo atual do diabetes. Gente, isso é tão impactante que, assim, eu não sei vocês, assim, se de repente vocês já tiveram contato com o tema da dieta low carb através de outras pessoas, né? Mas eu nunca tinha tido. E quando eu vi a fala do Rodrigo, do Emílio, do Souto sobre isso, para mim foi como um tapa na cara. Literalmente, assim, poxa, faz sentido, né? E veja bem, não é só uma questão
o mini curso não acabou, tá, gente? Agora a gente vai traduzir esse óbvio em ciência, tá certo? Só dar um destaque aqui, tá? A postagem aqui transcrita foi feita pelo Dr. Souto em seu blog na data de 28 de julho de 2013, portanto, há 8 anos, quase uma década atrás. As postagens feitas nos slides anteriores, que eu tirei do paradigma, foram retiradas quando da elaboração desta apresentação, em setembro de 2021, e constam nos respectivos sites, portanto, como atuais. Então, gente, só destacar que isso aqui não é hoje. Ah, foi descoberto hoje. Não, gente. O Souto já estava trazendo isso, e aí, assim, ele não está trazendo desde 2013, não, tá? É a data da postagem, mas ele tem postagem no blog dele desde antes disso. Ele tem 10 anos de low carb. E a low carb já tem muito mais do que isso. A low carb remonta um médico chamado Dr. Atkins. Atkins. Certo? Então, busque na internet pelo Dr. Atkins e você vai ver que isso já tem mais de décadas. Bom? Bom, o que falta para a mudança do paradigma? E aí, gente, eu vou trazer aqui, tem o link, tá, do artigo. Esse artigo, ele saiu agora, tá aí, ó, Published Online, August 30, 2020. Então, 30 de agosto de 2021. Gente, esse artigo, ele foi trazido no grupo, né, que nós temos no Telegram, sobre a questão da dieta low carb, né, e reversão de diabetes e tudo mais. Ele é um grupo das pessoas que são ex-alunos do curso Diabetes a Solução, né, que eu fiz. E esse artigo, ele foi assim, ele foi muito, assim, havia uma expectativa muito grande para esse dia em que a ciência reconheceu, veja bem, a ciência reconheceu a diabetes tipo 2 como algo que pode entrar em remissão. Basicamente, esse artigo, ele fala sobre qual termo utilizar. Ele não fala sobre low carb. Ele fala sobre mudança de estilo de vida, ele fala sobre dietas, alimentação saudável, exercício físico, tá? Mas ele não entra no mérito do como fazer esta remissão. Ele não entra nesse mérito. E ele deixa bem claro que o artigo não serve para isso. O artigo serve única e exclusivamente para reconhecer, dentro do campo da ciência, que alguém que fale sobre remissão de diabetes tipo 2 não está falando em charlatanismo. E, gente, isso aí já é um avanço, assim, é uma luz no fim do túnel, de um túnel que já tem décadas. É claro que esse túnel, para mim, tem 2 anos. Né? Eu comecei nessa jornada em 2020. Mas para pessoas como o Souto, que estão nessa batalha há 10 anos, né? Isso aqui, nossa, isso aqui é é impagável, né? Você vê pessoas, e outra, você vê autores que não são autores clássicos da low carb, né? São pessoas que estão dentro daquelas associações lá que eu citei, da American Diabetes Association, da American Heart Association, né? Então, assim, são pessoas que custaram muito, décadas, para reconhecer que a diabetes ela não é uma sentença. Ah, você tem um diagnóstico de diabetes, acabou para você. Acabou para você. Você vai ter que tomar remédio pro resto da vida e vai ter uma hora que você vai começar a usar insulina e é assim que a vida é. Não, não é assim que a vida é. Tá? Então, por isso o termo reversão, tá, gente? Então, fiz questão de cortar o reversão, porque ele literalmente coloca lá. Ele usa 3 termos lá, se não me engano. Um deles é reversão, e ele diz que reversão não seria o mais adequado, né? E o termo remissão, ele fala que entra dentro da linha da oncologia, lá, da questão da remissão dos cânceres, né? Sim, o outro termo é cura, né? Cura da diabetes, né? Então, ele colocou como... Então, assim, tudo bem, não tem um problema, né? Para mim, a mensagem está dada, né? Você pode ficar bom da diabetes. Você pode não precisar tomar remédio para controlar a diabetes, tá? Desde que você tenha um estilo de vida que dialogue com esta possibilidade. Ficou repetido esse slide, desculpa.
Bom, e aí, gente, eu vou trazer, gente, um único slide. Um único slide. Por que que a gente precisa rever, inclusive, aqueles conceitos que estão trazidos lá, dos paradigmas que eu coloquei? Lá se fala em hiperglicemia. Lembram? Qualquer coisa é só vocês voltarem aí o vídeo, vocês vão ver. Lá se fala em hiperglicemia, né? Lá se fala em a pessoa não conseguir usar a insulina, em a pessoa ter um problema na produção de insulina. Gente, esse gráfico aqui é um gráfico que todo mundo, quando vai falar de low carb, sobre remissão de diabetes, usa esse gráfico. E esse gráfico, gente, sem brincadeira, tá aqui, ó. A referência de onde eu tirei esse gráfico, eu não sei se esse gráfico originalmente é dessa referência, tá? Mas eu fiz questão de achar esse gráfico numa publicação científica, porque se você botar História Natural da Diabetes para pesquisar, você vai ver esses gráficos, gráficos iguais a esse. Mas aonde eu achei com uma referência, né, que tinha data, era isso aí, gente. Olha só, 1999. Pessoal, nós estamos falando de que aí? Nós estamos falando de 22 anos, gente. 22 anos que a gente sabe como é que é a fisiopatologia da história da diabetes. E a gente continua diagnosticando diabetes por hiperglicemia. Quais são os critérios de diagnóstico de diabetes? Vamos lá. Glicemia de jejum, né? Acima de 200. Eu não vou entrar aqui no mérito, né, dos números exatos, né? Hemoglobina glicada acima de 6,5. Teste de tolerância à glicose alterado. Gente, eu só estou medindo isso, eu só estou medindo glicose, só estou medindo glicose de jejum. Olha para o gráfico. A ascensão desses gráficos, ela mostra. Olha só, olha ali, vocês estão vendo, não sei se o mouse vai aparecer, acho, aparece, pronto. Olha essa referência aqui, ó. Diagnóstico da diabetes. O diagnóstico de diabetes, ele é 4 a 7 anos atrasado. Por quê? Se eu tenho a resistência à insulina mudando desde o princípio, será tão difícil assim a gente incluir dentro do nosso protocolo em que eu identifico uma pessoa obesa, acima do peso, ou que tem uma dieta muito rica em carboidratos? Será tão difícil assim eu incluir a dosagem da insulina sérica para que eu possa medir o grau de resistência à insulina dessa pessoa? Será tão difícil assim fazer a avaliação da síndrome metabólica? LDL elevado, triglicerídeo elevado, obesidade central, circunferência abdominal aumentada. Será mesmo que eu preciso esperar esse fatídico dia em que a pessoa já sofreu danos macrovasculares, já perdeu função cardíaca, perdeu função renal? Bom, essa é a lógica, esse é o paradigma. E aqui eu estou falando de diagnóstico de diabetes ainda, tá? Estou falando de diagnóstico de diabetes ainda. Então, gente, esse slide para mim é de estudo. É de estudo. Porque ele coloca um outro patamar dentro do contexto do diagnóstico da diabetes que está relacionado à elevação da resistência à insulina e, portanto, o aumento da produção de insulina. Veja, o problema não está na minha insulina. O problema não é que a minha insulina ela é ruim. O problema é que a minha célula, e aí são todas as células do meu corpo, elas estão criando um mecanismo de resistência ao efeito da insulina. E aí, quanto
mais resistência, mais insulina. Quanto mais insulina, mais resistência. E o que é que está causando o aumento da insulina e, portanto, a resistência à insulina em primeiro lugar? Se não o consumo exagerado de carboidratos. Vamos em frente. Então, pessoal, chega o ponto em que nós vamos pensar. Ok, Bob, você está dizendo para mim que a solução proposta é você fazer uma dieta de baixo carboidrato. Por quê? O carboidrato, ele trabalha dentro do ciclo da resistência à insulina, do aumento da insulina, da insuficiência da célula beta-pancreática e, consequentemente, de que a pessoa, desde que continue a consumir uma dieta de alto carboidrato, ela sempre vai manter o padrão de resistência à insulina e, neste sentido, é impossível que a gente não siga pelo caminho ilógico e irracional de cada vez mais entupir essa pessoa de insulina. Porque eu não estou trabalhando com o problema. Eu não estou trabalhando com o problema. O problema não é o excesso ou a falta de insulina. O problema é a glicose. Isso, e assim, nós produzimos glicose a partir de tudo. Mas o excesso da produção de glicose, ele se dá por uma via específica majoritária, que é o consumo de carboidratos. Então, assim, como é que a gente faz low carb? Tá? Gente, como eu falei, eu não tenho o nível, né, do Souto, eu não tenho o nível do Rodrigo Bomeni, né, para dar uma aula para vocês aqui sobre por que esta é uma opção assim tão incrível. Mas, obviamente, que eu vou deixar para vocês algumas sugestões de onde é que vocês podem buscar mais informações sobre isso. A minha ideia aqui, como eu falei, é compartilhar um conhecimento. É abrir a mente de vocês para um caminho que, da minha pouca experiência que tenho visto grandes resultados. Grandes resultados. Eu tive resultado em mim, e aí, obviamente, que em mim não com a diabetes, porque eu não era diabético, né? Mas dentro de um contexto de emagrecimento, perda de peso e mudança do meu perfil metabólico. Triglicerídeos de 200, quase 300, que hoje estão 70. Só com a dieta. Só com a dieta. Ok? Então, assim, eu não vou aqui trazer todos... o Bob tinha que ter trazido todos os artigos científicos. Não, aqui eu não estou aqui querendo converter vocês para uma religião. Não se trata disso. Eu estou mostrando um caminho. Se ficar aquela pulga atrás da orelha, se ficar aquele incômodo, aquele desconforto, aí cabe vocês seguir ou não esse caminho. Gente, a questão do açúcar, assim, então a pergunta é, fazer low carb é um caminho difícil? Sim, fazer low carb é um caminho difícil. Porque existe um grande número de pessoas, e aí eu incluo principalmente aquelas pessoas que não conseguem emagrecer, as pessoas obesas, certo? Essas pessoas, elas vivem um sofrimento imenso, porque elas são literalmente viciadas em açúcar. Viciadas em açúcar. E aí, lá do blog do Souto, existem matérias, tá, que tratam sobre isso. E, assim, e são matérias publicadas em revistas e que têm respaldo dentro da comunidade científica. Então, assim, você está pegando uma matéria da National Geographic, mas a National Geographic não é uma revista indexada. Eu sei. Quer dizer, eu nem sei ao certo, né? Porque eu não assino a National Geographic, né? Mas o fato, né? Eu acho que a National Geographic ela funciona meio como uma super interessante. Posso estar errado,
né? Posso estar errado, aí realmente não sei, né? Mas assim, mas não é só essas capas de revista, não, tá? É literalmente a base científica que dialoga com isso aqui, tá? Então, nosso tempo, tem tempo ainda. Então, aí, gente, assim, eu não coloquei os links, se vocês clicarem aí na referência, né, quando vocês tiverem acesso à apresentação, vai ter um link que vai para esse aqui do açúcar, né, o doce vício que mudou a história da humanidade. Mas tem esses outros artigos lá do blog, que é só você botar lá, tem um campinho de pesquisa, né, carboidratos viciam mais do que cocaína, aí tem uma publicação sobre isso. Se você ainda duvida que carboidratos viciam, nananana, né? Então, a partir desses três, você encontrará muito mais sobre dieta low carb, fazendo o contraponto. Fazendo o contraponto de quê? Do consumo de açúcar. Tá, gente? E aí, lembrando que carboidrato não é só açúcar. Tá, pessoal? Então, assim, eu quero lembrar para vocês, né, e eu vou mostrar isso, né? Carboidrato é carboidrato. Amido, carboidrato. Pão é carboidrato. Tapioca, carboidrato. Cuscuz, carboidrato. Tá? Pão integral é carboidrato. Aveia é carboidrato. Mingau de aveia é mingau de carboidrato. Então vocês... Ah, mas é rico em fibras. Não, é carboidrato. Você quer um exemplo? Veja bem, low carb, só um detalhe, né? Assim, que eu não falei em outro momento, nem dei destaque aqui, mas low carb significa baixo carboidrato. Não é zero carboidrato. Zero carboidrato é um outro tipo de dieta, que a gente chama de dieta cetogênica, tá? Uma dieta de muito baixo carboidrato. Não chega nem a ser zero, é muito baixo carboidrato, né? As medidas, existem medidas de variação em gramas, né? Salvo engano, o low carb seria abaixo de 80 gramas, 100 gramas, salvo engano, não tenho isso decorado. E a cetogênica seria abaixo de 50 ou 30 gramas, né? De consumo por dia de carboidrato, tá bom? Então, assim, não é só o açúcar, tá? Tô botando aqui o açúcar, mas tudo, certo? Tudo que você... Produtos ultraprocessados, né? Então, biscoito recheado, né? Aqueles, né? Enfim, aquelas coisas que vem dentro de pacote, né? Que o pessoal come aos montes, né? Passa o dia comendo aquela porcaria. Carboidrato. Que dali é carboidrato. E ainda por cima é um péssimo carboidrato, porque até existem bons carboidratos. A gente vai falar um pouco sobre eles, tá? Mas esses são os piores dos piores, são os carboidratos refinados, ultraprocessados. Esses são ainda mais danosos dentro do ponto de vista da conversão, da capacidade que esses carboidratos têm de se converterem em glicose no nosso corpo e causarem todo o dano que o excesso de glicose traz para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E aí, pessoal, pensar que assim como qualquer substância viciante, o carboidrato, ele adoece as pessoas. A obesidade é um processo de adoecimento às custas do consumo de carboidratos. A diabetes tipo 2, na sua grande maior parte das vezes, é um processo que resulta de um consumo excessivo de carboidratos, que adoece a pessoa. Então, aqui eu coloco para que fique muito, né? Eu sei que parece assim uma hipérbole, né? Parece um exagero, mas, gente, isso é verdade, gente. Você ofereceria bebida alcoólica a alguém que sabidamente tem problemas com o álcool? Gente, olha, isso é muito cultural. Isso é muito cultural. Se uma pessoa teve problema com o álcool, ela fez um tratamento, né? Ela conseguiu se ver livre daquele problema que ela tem. É ela que tem. O organismo dela, o álcool tem um efeito muito deletério para esta pessoa. E a nossa cultura diz, não, olha, o fulano, ele teve um problema com bebida. Então, assim, a gente vai fazer uma festa aqui e tudo mais, mas a gente vai ter a bebida não alcoólica pro fulano, por uma questão de respeito.
Ninguém vai dizer assim, bebe só uma tacinha de vinho. Ninguém vai fazer isso. Quem fizer isso vai ser taxado como desumano, como insensível. Mas uma pessoa obesa, a nossa cultura parece até que a gente oferece mais comida ainda para essa pessoa. Eu tenho um amigo, né, ele foi amigo de colégio, né, e tudo mais, e que eu me lembro, assim, a gente ia aí depois ele entrou na faculdade e tudo mais, e ele contava essas histórias, né, ele ia no restaurante universitário, né, ele era obeso, ainda é obeso, e ele passava no restaurante universitário, e a pessoa que servia, assim, você precisa de mais, né, e colocava mais comida no prato dele. E a comida que era colocada era carboidrato, sabe? Era mais arroz, mais macarrão. Não era salada. Não, era puro carboidrato. Então, isso é uma questão cultural, né? E nessa publicação, que tem lá no blog do Souto, mas eu também deixei aqui a referência do artigo em si, né? Que é um artigo, é como se fosse um editorial, né? Então, a tóxica verdade sobre o açúcar, certo? E aí, lá embaixo está, né? A added sweeteners pose dangers to health that justify controlling them like alcohol. Né? Então, ele está falando que os alimentos muito açucarados, né? Aí, em outras palavras, o consumo de ultraprocessados, ele deve perpassar um controle tal e qual é feito com o álcool. E no artigo ele faz a comparação até com o tabaco também, né, com a questão do cigarro. Então, é isso, gente, é uma substância viciante. Viciante. Se ver livre dela é essencial para que a pessoa possa cultivar a vida dela de novo. Né? E por isso a estratégia low carb, o foco dela é justamente esse. É reduzir o consumo de carboidratos e direcionar esse pouco consumo de carboidratos para carboidratos bons. E ainda tem uma outra postagem, né, ainda nessa linha, né, que é pensar assim, a dieta low carb, a dieta sem carboidratos, gente, ela não é uma dieta impossível e ela nem mesmo é ruim, né? E aí tem essa postagem lá do Souto sobre o Gary Taubes. O Gary Taubes é uma pessoa assim que o Souto coloca num pedestal, porque foi graças ao livro do Gary Taubes, né, que é esse Por que Engordamos, que o Souto começou o blog, né? E ele fala, né, isso aqui foi eu que escrevi, né? Para quem não conhece o Gary Taubes, sugiro a busca pelo nome no blog no blog. Bom, segundo o Souto, até então eu nunca havia estudado nada sobre nutrição. Isto deve dar uma ideia da importância deste livro. Este livro, isoladamente, é o responsável por este blog existir. Simples assim. Em referência ao livro de Taubes, Por que Engordamos? Que já, desde 2014, ele é disponível em português. E é barato, viu, gente? Eu olhei lá, parece que não é nem R$ 40. Então, pessoal, aí, pela essa foto, vocês já conseguem ter uma ideia, né? E olha só o que é que está escrito na capa dessa revista, né? E se dietas com restrição calórica forem inúteis, comer muita gordura for bom para a saúde. Aí, assim, aqui hoje a gente já tem uma certa ressalva, tá? Existe uma ressalva dentro da low carb com essa ideia de comer muita gordura, mas, assim, dei um desconto, certo? Essa revista aqui, a publicação dela é bem antiga, não me lembro a data, né? Mas também já deve ter pelo menos aí uns 8 anos. E se for possível emagrecer sem fechar a boca. Então, nós estamos falando, gente, de uma dieta que na prática é um estilo de vida, certo? Não é um regime, não é uma tortura alimentar que você vai ter que fazer durante um tempo para que você tenha um resultado e depois você volte a se alimentar mal do jeito que você se alimentava antes. Porque comer muito carboidrato, via de regra, para pessoas obesas que têm problemas com diabetes, é
algo danoso. Danoso. Por que eu estou fazendo essas ressalvas? Eu estou fazendo essas ressalvas porque vai ter gente que vai dizer assim, mas eu me dou muito bem com uma dieta rica em carboidratos, né? Eu sou um halterofilista, né? Eu trabalho com fisiculturismo e eu consumo muito carboidrato e eu não tenho resistência à insulina, não tenho diabetes, não tenho isso, não tenho aquilo, eu sou super saudável, meu corpo é lindo e maravilhoso. Certo, jovem? Isso é você. Você. E aqui nós estamos falando de uma dieta direcionada para um público específico. E que, ao que tudo indica, é a grande maior parte da população. Do contrário, nós não estaríamos vivendo uma epidemia de obesidade como nós vivemos hoje. Tá? Então, muito cuidado para a gente não sair do específico para o genérico. Porque isso aí é ladrilhar o caminho para o inferno. Isso não é ciência. Ciência não se faz por relato de caso. Ciência não se faz por relato de experiência. Ciência não se faz por opinião de especialista. Ciência se faz por pesquisa, publicação, estudo clínico de alta qualidade. É aí que se faz ciência. Bom, gente, e aí, exemplos de alimentos low carb, né? Para dizer que, gente, fazer low carb não é nenhuma tortura, gente. Tá aqui, ó. Quando vocês forem, né, para quem nunca pesquisou nada sobre low carb, vai ser muito comum vocês encontrarem esse gráfico, certo? Esse gráfico é aquilo que nós chamamos de relação proteína-energia, tá? Então, o que mais se pauta hoje dentro da low carb é justamente trabalhar essa relação. Gente, isso aqui é a chave de tudo, certo? Por quê? A ciência demonstra que o processo da nossa alimentação vinculado à nossa saciedade e o quanto que nós temos necessidade de nos alimentar está diretamente vinculado ao alvo de proteína que nós precisamos para suprir as necessidades do nosso organismo. E a energia, portanto, como está escrito aqui embaixo do gráfico, non-fiber carbs e fats, portanto, carboidratos e gordura, vem a reboque. Vem a reboque. Tá? Então, pessoal, aquilo que nós aprendemos sobre a pirâmide alimentar, isso aí, gente, eu não preciso provar para vocês, tá? É só vocês pesquisarem na PubMed, vocês vão ver que a pirâmide alimentar, cuja base eram os carboidratos, já caiu por terra há muito tempo, certo? Então, se você acha que aquela pirâmide alimentar ainda faz algum sentido, eu sugiro que você vá lá na PubMed e você pesquise, tá? Porque ela não faz sentido algum. Os carboidratos nunca foram, e hoje, mais do que nunca, já está bem sedimentado e bem consolidado que eles não são o macronutriente necessário para a vida humana. E talvez para nenhuma vida animal. Não, minto. Para alguns animais, sim. No caso, as vacas, porque elas fazem justamente, como mostrei o vídeo lá no começo, esse upcycling, né, dos nutrientes. Então, ela transforma celulose, que é basicamente papel, né, que é a grama, em proteína, certo? Então, a vaca é o grande transformador daquilo que é ruim, é pura energia para a vaca, tá? Porque a gente não pode comer grama, a gente não vai conseguir degradar a celulose em glicose, só quem faz isso é a vaca e as cabras, né? Esse povo aí. E transformar em proteína. Então tá ali, ó, meat, certo? Tá bem aqui ela, ó, carne, bacon, tá? E aí a gente vem aqui em cima, ó, camarão, salmão. Aqui, ó, não sei, aqui é porque não dá para ler. Aqui é o whey, certo? E aqui é a clara do ovo, certo? A clara do ovo é pura proteína, tá? Obviamente que isso aqui está no gráfico só para dizer esse nível dessa relação proteína-energia, certo? Então, quanto mais proteína tem no alimento, em detrimento à proporção de gordura e carboidrato, mais nutritivo esse alimento vai ser. E isso aqui, gente, é a evolução da história humana.
tá? Na era paleolítica, nós basicamente éramos nômades, consumíamos aquilo que aparecia. Ah, mas a gente consumia fruta também. Tá, tudo bem, a gente consumia fruta, mas a gente consumia mais era bicho. A gente comia o bicho, certo? Comia a carne do bicho, a gordura do bicho. Tá? Matava o bicho e comia. E nem matava, certo? É bem provável que os seres humanos, até o desenvolvimento de ferramentas, eles basicamente comiam carcaça. Né? Era o resto do que outros comiam, né? Enfim, mas eu não vou entrar nesse mérito porque não é o caso aqui. É só para mostrar essa linha aqui, né? De como nós inclinamos, né, essa nossa curva. E aí, por que a gente engorda? Porque para que a gente atinja o nosso alvo de proteína, porque veja bem, não é que não tenha proteína no milho, não é que não tenha proteína no trigo. Até existe proteína nesses alimentos, proteína no feijão, até existe, mas numa proporção infinitamente menor do que nas carnes. Então a gente precisa consumir muito mais quantidade, e aí eu estou falando de caloria, desses alimentos para atingir o nosso alvo proteico, que é quando de fato nós vamos encontrar a nossa saciedade. E, gente, eu estou falando isso aqui para vocês, mas isso é ciência, tá? Então, assim, como eu falei, eu não tenho como subsidiar esse mini curso com tudo em termos de ciência, tanto porque eu não tenho essa capacidade, eu não tenho isso compilado, né? Como eu também não tenho essa pretensão, tá certo? Deixa eu ver aqui. Aperto terminar o meu tempo. Espero que dê tempo aqui, mas vai dar. Então, para exemplos, certo? Exemplificar. Então, vamos lá, ó. O salmão, certo? Então, nós temos, ó, 83 gramas, isso aqui é uma porção, tá, gente, de salmão, não sei exatamente quantas gramas ele estava considerando aqui, mas a gente tem 83 gramas nessa porção de salmão para 19 gramas de gordura e 0 carboidratos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, basicamente, que quando você soma 83, né, a proteína, e divide pela soma de gordura e carboidrato, você vai ter uma relação proteína-energia alta. Você vai ter o quê? Aí? Mais de 4. Né? Se a gente arredondar aí 20 e baixar para 80, a gente vai ter uma relação proteína-energia de 4. 83 dividido por 19 vai dar 4 ponto alguma coisa. Então, qualquer relação acima de 1 já é muito boa. Os ovos, 50 gramas de proteína para 42 gramas de gordura. Ah, mas você não falou que a clara do ovo? Sim, a clara do ovo. A gema já é gordura. Mas olha, carboidrato zero. Carboidrato zero. Tá? Por isso que a relação proteína-energia ainda é boa. Certo? Porque além... Não, na verdade, esse gráfico aqui é só a soma das coisas. Certo? Mas veja que quando a gente entrar nos alimentos que são muito ricos em carboidrato, automaticamente eles se tornam pobres nas outras coisas. Tá? Eu não vou ter um alimento que seja extremamente rico em carboidrato, extremamente rico em proteína. Ou ele é proteína gordura, porque a origem dele é animal, ou ele é carboidrato, que a origem dele é vegetal. Tá? Aí nós temos aqui as batatas, né, como exemplo, né, da baixa relação, olha só onde é que está. Então aqui a relação já é inversa. Você divide 7 por 81, aí vai dar 0, sei lá quanto. Certo? Então, é uma relação inversa. Já é ruim. A relação proteína-energia abaixo de 1. Tá? Você tem que consumir muita batata para conseguir atingir o seu alvo proteico. Porque nessa quantidade de batata eu só vou ter 7 gramas. Aqui provavelmente são as mesmas quantidades, tá? Não tenho certeza absoluta, mas acho que sim. E o iogurte. Aqui, gente, é o iogurte grego, certo? É aquele que não é adicionado de açúcar. Né? Então, basicamente, esse carboidrato aqui eu tenho ó, proteína, carboidrato, mas veja que a quantidade de carboidrato ainda é baixa em relação à proteína. Que carboidrato é esse? É a lactose, né? A lactose do leite. O leite tem açúcar, tá certo? Então, por isso que tem aqui esse pouquinho, e aí é retirado, né? Porque aí talvez seja um iogurte desnatado, né? E tudo mais, então ele vai embora com a gordura. Bom, gente, aí, para facilitar, eu recomendo vocês conheçam esse aplicativo, que é o Fat Secret, tá? No Fat Secret, você consegue sem pagar nada, tá? Ele tem a versão paga, mas você não precisa pagar. Mas se quiser pagar também, beleza, né? Não tem problema, não vou fazer propaganda contra aqui também. Mas eu não sou dono do Fat Secret, tá? Então você pesquisa, ó, você na verdade você vem aqui, ó, ou é aqui,
ou é aqui, você clica aqui no café da manhã, ó, ainda não foram adicionados alimentos. Aí você adiciona aqui, para você, como se fosse adicionar um alimento na sua refeição, tá? Mas aí você bota para pesquisar e coloca lá, frango, né? Aí ele vai aparecer, peito de frango, frango grelhado, não sei o quê. Aí você seleciona um, eu selecionei aqui o frango grelhado. E aí ele já dá essa tabelinha, ó. Quantidade, 100 gramas de frango grelhado, eu vou ter 165 calorias, 3,57 gramas de gorduras e 31,2 gramas de proteínas. Olha essa relação proteína-energia, tá? Então aqui é mais ou menos 3,5, botar 4. Bom, vai dar mais de 7, vai dar uns 8, quase 10, né? Relação proteína-energia aqui. Então, excelente relação proteína-energia de um filé de frango grelhado. E aí, se você, acho que você clica aqui nessa quantidade de 100 gramas, não me lembro exatamente onde é que você clica, aí ele vem para cá, ó. Adicionar no meu diário alimentar, aí ele bota aqui. Aí você pode regular, não, eu quero saber quanto é que tem em 200 gramas, tá? Você pode... E aí ele vai dar essa mesma tabelinha aqui, ó. 0 carboidratos. E aqui, gente, tem muitas opções, tá? Principalmente daqueles alimentos em que você já não vai ter os rótulos, tá? Porque quando você já tem o rótulo, aí já está escrito lá, certo? Lá já tem proteína, gordura, carboidrato, lá já tem tudo. Então, você não precisa desse aplicativo, né? Mas vai ter muita comida in natura, por exemplo, eu quero saber como é que é a relação proteína-energia de um brócolis. Pronto, você acha aqui, brócolis. Muito bem. Então, gente, low carb é comida de verdade, certo? Essa é a grande bandeira da low carb, certo? É você comer carne, frango, peixe, tomate, brócolis, berinjela, pimentão, tá? Milho, você pode comer milho, tá? O problema, agora não, então você pode comer milho, eu vou comer cuscuz. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É a mesma coisa você pensar assim, se eu posso comer laranja, tem a laranja aí, ó, ou é um limão siciliano, enfim. Então eu posso tomar o suco. Não, certo? Porque uma coisa é você comer a laranja e outra coisa é você extrair unicamente o açúcar da laranja e tomar só o açúcar. É diferente. Tá bom? E nós temos que pensar que a maior parte dos alimentos que nós vamos consumir dentro da dieta low carb, eles precisam prezar pela relação proteína-energia. Então, a base dessa pirâmide são os alimentos de origem animal. Tá? Porque eles têm uma relação proteína-energia muito boa, muito alta. E isso vai dialogar com a saciedade, isso vai dialogar com o seu alvo alimentar. Uma vez que esteja saciada a sua necessidade proteica, o consumo de gorduras e carboidratos, ele vai vir a rebote. Ele vai vir como uma complementação. E ele tem que vir, de preferência, de alimentos naturais. Comida de verdade. Bom, essa é basicamente a última parte, tá bom, gente, do mini curso. E, na verdade, essa parte ela não é uma parte longa, tá? Porque nós já, inclusive, estamos quase estourando o tempo, né? Que foi programado. E eu realmente não queria que o mini curso tivesse 2 horas, mas eu acabei falando demais, né? Para quem me conhece, sabe como é difícil para mim falar pouco. Bom, e assim, gente, fazer a dieta low carb não é barato, não. Certo? Não é barato, não. Mesmo que você pense assim, mas a pessoa pode comer ovo e tal, não sei o quê. Gente, mas se você pegar uma bandeja de ovos, né, sai caro, né? E assim, uma bandeja de ovos para uma família de 3, 4 pessoas, fazendo a dieta low carb, onde eu vou ter que ter ali um alvo proteico, ela vai embora no instante, né? É diferente de você comprar pão. É diferente de você comprar arroz, macarrão, biscoito, certo? Assim, os alimentos ultraprocessados, ricos em carboidratos, o que a gente tem que pensar é que eles podem até saciar, de uma certa forma, a fome da pessoa, mas não vai saciar as necessidades nutricionais. E aí é quando eu quero dialogar lá com o segundo objetivo, lembra? O aspecto da segurança alimentar das pessoas, ela
Hoje, ela é interpretada como você ter uma comida para comer, você ter qualquer coisa para comer. Mas se a gente não pensar, né, a qualidade desse alimento, nós estaremos trocando um problema pelo outro, literalmente. Nós vamos estar trocando a fome pela diabetes, a fome pela obesidade. Então, assim, eu quero deixar aqui ideias, tá? E essas ideias não são minhas. Essas ideias são da Associação Brasileira de Low Carb. Então, a ABLC, ela tem tem dois projetos, certo? Na verdade, ela tem um projeto e ela apoia um outro projeto, né? Que um deles é esse de baixo, logo primeiro, né? Que a ABLC apoia o projeto de lei que o objetivo é incluir ovo na cesta básica. Gente, se a gente pegar a cesta básica do Brasil, ela é horrível dentro do contexto da relação proteína e energia. Ela só tem carboidrato. É arroz, macarrão, goiabada, biscoito. Gente, a única carne que às vezes eu vejo nessa cesta é aquela carne seca, que a pessoa bota no feijão. Açúcar. Olha, porque assim, a pessoa pode criticar a dieta low carb do jeito que ela quiser. Mas dizer que o ser humano tem necessidade de consumir açúcar, eu me recuso. Eu me recuso. Certo? Você pode até dizer assim, mas o arroz vem da planta também, não sei o quê. Tá, tudo bem. Consuma lá o seu arroz, tudo bem. Pouco. Tá? Não é o principal alimento que você precisa. Mas açúcar não, gente. Açúcar não dá. Açúcar não dá. Tá bom? E existem muitas coisas hoje que têm o rótulo de saudável e que são puro açúcar. E eu convido vocês a verem os rótulos das coisas que vocês consomem. Se alguém aqui toma suco de uva integral, 100%, saiba que você não está tomando uma coisa muito melhor do que uma Coca-Cola, não. Tá? Porque é puro açúcar. Você está consumindo o açúcar da uva. E só. E somente isso. Tá? Mas aí eu vou beber o quê? Água. Certo? É isso que a gente deve beber. Água. A Revolução Industrial impôs essa ideia de que a gente tem que consumir uma água colorida. Né? Que se a gente não consumir nada que tenha cor, isso é ruim. Né? Então, tudo tem que ter alguma coisa enfiada dentro, porque senão não presta. Né? Então, gente, a gente tem que beber água. Poxa, Bob, mas pelo amor de Deus, nem nada. Sim. Vocês querem que eu termine aqui, assim, para a gente não chorar? Café. Café, ótima bebida, café. Sem açúcar. Posso usar o adoçante? Pode. Adoçante pode, gente. Existe uma regrinha do adoçante, que eu vou deixar aqui também para vocês, tá? Que é os adoçantes do mal, certo? Então, tudo que tiver adoçante e tiver dentro dos ingredientes alguma coisa com o prefixo mal, esse adoçante não presta. E aí, o principal é o maltitol, maltitol, e a maltodextrina, que, por sinal, eleva o açúcar do sangue mais do que a glicose. Tá? Então, é um absurdo. Aí você, poxa, mas eu comi eu tô comendo aqui um negócio diet que tem maltodextrina. Pois é. Né? Se você tiver interesse, tá? Tem muita coisa mesmo. Eu vou deixar os links no final para que vocês aprofundem esse conhecimento. Porque não dá para eu fazer isso aqui. Tá? O mini curso é um mini curso, é mini, tá? É só para abrir a portinha. Abre a porta, se você quiser entrar, entre, se não, sorry, né? Só posso lamentar, né? Perdão. Né? Bom, e isso aqui, né? Ó, esse primeiro link, né? Se você clicar, isso é uma campanha, né?
da associação, que eles doaram toneladas de frango, né, para as populações carentes. Eu não me lembro exatamente quais foram os municípios, mas foram os municípios lá do sul, né, porque o pessoal da BLC, eles se concentram muito ali pelo sul, né. O Souto é de Porto Alegre, né, eu não me lembro se ele é gaúcho mesmo, mas ele é lá de Porto Alegre. O Bomeni também está lá pela região do sul, né. E é isso aqui, sabe, gente? Eu acho que são reflexões, assim, eu preciso... olha, a cesta básica é ruim, e aí, como é que a gente faz? Olha, tem que mudar a cesta básica. Ah, mas os produtos são perecíveis. Os produtos são perecíveis. Aí isso é uma ideia minha, certo? Isso é uma ideia minha. Eu nem coloquei aqui o slide, enfim, estou lembrando agora, né? Compartilhar aqui com vocês. Vocês sabem uma coisa que, né, a gente sempre fala, por exemplo, a pessoa tem dificuldade, né? A pessoa não tem ela não tem uma condição socioeconômica, né, uma condição financeira boa. A dica que todo mundo pratica low carb faz é o seguinte: olha, procura fim de feira, né? A feira acabou, teve aqueles alimentos ali que sobraram, né? Nem tudo que sobrou tá podre, certo? Nem tudo que sobrou tá podre, certo? Tem muita coisa que dá para consumir. Você vai conseguir esses alimentos a um preço muito barato. Mas feira você está falando de fruta, legumes, hortaliças? Sim, isso também é low carb. Tá? Mas a fonte principal de proteína é a relação proteína-energia. Aí é uma questão de você entender que você não precisa consumir uma carne de primeira. Certo? É você entender que os miúdos, fígado, pulmão, baço, né? Aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, a gente tem alguns pratos, né, que são típicos daqui, que eu acho que devem ter em outros lugares também, mas assim, a gente gosta muito, que é a panelada, que é basicamente os intestinos, né, do bode, né, do carneiro, a buchada, né, que também pega ali o estômago, né, literalmente do animal, e enche de miúdos, né, do animal, fígado, pulmão, rim, né, e temos o sarapatel, que aí é só essa questão dos miúdos também. Gente, esse alimento, ele é muito, mas muito nutritivo. Ele é tão nutritivo, que até existe uma recomendação de que o consumo de fígado, ele se limite a 2 porções por semana, sob o risco de você ter hipervitaminose de vitamina A, de retinol, certo? De tão rico e nutritivo que esse alimento chega a ser. E esse alimento, obviamente, ele já não tem uma relação proteína-energia tão boa, porque ele é um alimento muito gorduroso, né? O fígado, o cérebro, o pulmão, né? Esses nossos órgãos, eles têm muito permeio de gordura junto com as proteínas, tá? Mas não deixam de ser excelentes opções e dialogam principalmente com essa questão financeira, tá? Bom, e assim, gente, é pensar isso aí, entendeu? Assim, poxa, será que vale mais a pena, né? Eu entupir uma cesta básica de macarrão, arroz, açúcar. Gente, não justifica. Gente, o açúcar deveria ser excluído. Ele deveria ser excluído da cesta básica. Para as pessoas aprenderem a viver sem açúcar. Gente, eu vivo sem açúcar, gente. Isso não é um sacrifício para mim. Tomar café sem açúcar é literalmente conhecer o real gosto do café. Às vezes, não, mas é muito amargo. Sim, o café é amargo. Amargo é um sabor. O negócio é porque a nossa língua está viciada no doce. Então, todos os outros gostos, o azedo, o amargo, tem um outro também que eu não me lembro o nome que dá. Mas esses outros gostos, eles são estranhos para nós, porque nós não temos o costume. Saborear esses gostos é uma questão de conhecê-los. À medida em que você se dá essa possibilidade, nossa, aí a infinidade de sabores se amplia bastante. Bom, gente, então, agora já é o finalmente mesmo. Aqui é só para deixar aí, né? Eu hoje tenho uma preferência de comunicação pelo Telegram, tá? Então, literalmente aqui digo isso abertamente, né? Mas também, né, posso me comunicar pelo WhatsApp, né? Há muito contragosto, mas, enfim. Tanto é que todos os grupos de low carb são no Telegram. Até nisso, a galera, né, me acolhe, né? Que a gente não tem dentro da low carb nenhum grupo no WhatsApp, zero grupo de low carb no WhatsApp.
tudo é no Telegram, tudo. Inclusive, até coloquei um aqui, certo? Grupo Telegram Ciência Low Carb, né? Que tá aí o endereço. Vocês clicando aí, vocês já vão direto, tá? Aí, gente, eu quero dar destaque aí pro site, né, da ABLC, que você pode conhecer, pode se tornar membro, né? O blog, né, do Dr. Souto, que é o Low Carb Paleo, né, de onde eu tirei praticamente toda essa apresentação. O podcast Comida Sem Filtro, que é organizado pelo Dr. Souto e a Sari Fontana, tá? A Sari, doutora Sari Fontana, né? Porque não, já que chama Dr. Souto, né? Tá? Doutora Sari Fontana. A Sari é nutricionista e ela faz esse podcast junto com o Souto. É um podcast novo, tá, gente? Começou esse ano. Então, assim, para você que tem síndrome de querer fazer tudo completinho, né? Eu acho que tá no 18º episódio, tem alguns episódios extras. Vale a pena demais. E vale a pena maratonar o blog do Dr. Souto. Eu ainda não consegui ler tudo que esse homem postou, até porque ele posta coisa lá há mais de 10 anos, então assim, não dá para assim, então assim, é muita coisa, certo? Aí eu quero dar destaque também para o Low Carb Brasil 2021, né, que eu já estou lá com a minha vaga garantida, né? Então ele vai acontecer em Floripa agora em novembro. Então imaginando que o mini curso vai sair agora, né, para vocês, vai ficar disponível para vocês agora no período de setembro a outubro. Então eu acredito que quem quiser ir, principalmente quem mora em Floripa, né? Vocês que estão aí, gente, aproveita, gente, vocês não vão se arrepender. Eu prometo, vocês não vão se arrepender, tá? E eu ia colocar o link do curso Diabetes a Solução, tá? E aí, assim, aqui tem um alto conflito de interesse, né? Eu não sei nem se eu poderia, né, tá falando isso nessa apresentação, mas estou falando. Qualquer coisa, o pessoal aí faz uma censura. Não tem nada, não. Mas, assim, o curso é pago, tá certo? Assim, eu paguei esse curso, eu fiz esse curso, né? E existe a questão do link de afiliado. Ou seja, se você for pelo meu link, né? Se você for, foi porque o Bob me indicou, mas aí, obviamente, eu tenho que dar o link para você. Então, se você quiser mandar um e-mail para mim depois, se ficou interessado, né? Esse literalmente foi o meu primeiro passo dentro da Low Carb. Eu te passo o link, porque eu não recebi esse link ainda, né? E aí você compra o curso. Eu não sei se você recebe algum desconto, né? Por estar comprando pelo meu link, isso eu ainda vou saber, porque eu pedi esse link essa semana. Enfim, e aí eu termino ganhando um pouquinho também. Pois é. Recomendações para quem deseja se aprofundar, aí aqui é aprofundamento mais hard, né? Dentro do contexto do Congresso, sem dúvida, o Sacred Crown, né? Existe um documentário, é só você pesquisar Sacred Crown, Sacred Cow. Crown não, estou falando da rainha da Inglaterra aqui já. Sacred Cow, vaca, certo? Ou gado, né? Gado sagrado. Então, assim, Então, existe o documentário, eu não sei se esse documentário está disponível no YouTube, esse documentário já tem um certo tempo, né? Eu não me lembro de ter visto ele no YouTube, né? Mas você consegue acessar esse documentário fazendo um cadastro, né, no site, né? Você pesquisar na internet aí, você vai achar, né? É um grupo, na verdade, tal, tem a Diana Rogers, né? Que ela é escritora e tal, e ela organizou esse documentário também. Mas vale a pena ler o livro, tá bom? E isso aqui dialoga muito, gente, com a ideia do Congresso, a ideia da saúde planetária. Tá? Coloquei os links aqui da venda na Amazon, para vocês verem que os preços não são caros. O Sacred Cow é uns R$130, mais ou menos. E o livro do Gary Taubes, né, eu já falei, né, que não custa nem R$30, tá? E assim, mudou a vida do Souto, né? E, enfim, eu não li ainda, né, para vocês verem como eu ainda estou engateando, sendo bem honesto, tá? Estou aqui sendo muito honesto com vocês, tá? Literalmente estou aqui para compartilhar conhecimento, porque eu Congresso de Saúde Planetária e tal, não sei o que, eu acho que a gente tem que bater nesse tema, porque é uma coisa que está ali, gente, poxa, eu não sei, cara, isso realmente mudou a minha perspectiva de atuação, sabe? Deixa eu só ver se depois disso aqui termina. Ah, tá, aí eu venho e trago as coisas aqui de novo, né? Então, pessoal, é para resgatar, entendeu? Assim, não adianta só a gente falar sobre alimentação, qualquer alimentação, tá? Não adianta a gente pensar que a gente vai tratar as pessoas apenas com remédio, que esse acesso se dá apenas quando a doença está instalada. Não adianta a gente não refletir sobre o que de fato está impactando sobre a saúde planetária. São mesmo as vacas? Será que isso realmente é o que mais impacta? Será que a mudança nesse sistema de alimentação perpassa única e exclusivamente parar de comer carne?
E eu acho que se a gente conseguir dar as mãos, né? Nossa, eu penso assim, um congresso vegano low carb. Não sei se isso é possível, sabe? Eu literalmente não sei se isso é possível. Mas, assim, se é possível o diálogo entre religiões islâmicas e cristãs, por que não? Gente, a gente tem que colocar o nosso ódio de lado, sabe? Eu acho que a gente tem que colocar o nosso ódio de lado. Se não, gente, não vai dar para salvar o planeta, não. Não vai mesmo, tá? Então, é isso. Eu acho que eu não tenho mais nada para dizer. Né? Aqui estão as referências, né? Vocês vão ter acesso a esse material. Podem fazer o que quiserem desse material, tá? Se quiserem citar que o material foi pego comigo, podem citar. Se não quiser citar, também não precisa. Mas citem as referências das pessoas que, de fato, produziram o conhecimento, tá? Nesse material, praticamente não tem nada que seja produção minha mesmo, tá? Aqui eu tô aglutinando aquilo que são referências para mim dentro da low carb, tá? Então, obviamente, se você for usar esse material, cite o que eu citei, mesmo que você não me cite, tá certo? Mas se quiser me citar, agradeço. Eu acho que é isso. Acabamos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? As minhas comunicações já estão ali, tá bom? E estamos aí, né, na luta, né? Eu acredito que a low carb hoje, para mim, ela dialoga com um princípio, né, dentro do contexto do cuidado em saúde, que eu nunca, na minha vida de 8 anos de medicina de família, tinha conseguido tanto colocar em prática, que é a questão da promoção à saúde, sabe? Eu acho que assim, eu não estou prevenindo a doença, eu não estou trabalhando com a assistência isoladamente, eu estou literalmente promovendo saúde quando eu falo sobre um estilo de vida saudável. E quando eu trabalho dentro de um contexto de estilo de vida capaz de, ainda por cima, mudar a história natural de uma doença. De uma doença até então enxergada como crônica, irreversível, para o resto da vida, que vai trazer consequências para a pessoa. E, gente, esse paradigma mudou. Cabe a nós sermos vanguarda desse processo e levar mais isso, mais esse enorme benefício para os nossos pacientes e para o mundo,